que vocês acharam do nome do Jorginho, Renato? O que você achou? Eu acho um nome excelente, né? Vai ser caríssimo, mas é um jogador diferente, é um jogador que realmente já foi terceiro melhor do mundo, um jogador que tem muito futebol. Vai ser um reforço espetacular, até porque o Jorginho pode jogar de primeiro e de segundo volante e pode jogar com o Pulgar junto, um indo e o outro voltando. Quando você não tiver o De La Cruz, se você tiver o Jorginho e o Pulgar, você está muito bem servido ali. Acho que seria um belíssimo reforço. E o Flamengo, na verdade, talvez para o Mundial do Clube ele tenha que dar um faz-me rir, né, para o Arsenal. Mas o Jorginho vai sair livre, na verdade, no final do ano. É só por essa antecipação, porque a janela para o Mundial é 10 dias antes do Mundial. A FIFA criou uma nova janela só para que os clubes possam se reforçar para o Mundial, né? Então, não é a janela tradicional de meio do ano. Se ele só saísse no meio do ano na janela tradicional, ele perderia, inclusive, parte do Mundial. Mas eu acho que vai haver um acordo, ele já sinalizou para o Arsenal que ele quer sair, e o Arsenal também já está com interesse que ele saia por causa da idade dele e pela grana que ele custa, ele é um jogador muito caro, né? Mas acho que será um belíssimo reforço, sim. Rodrigo, você gosta também do nome, né? O jogador ele vai estar em final de contrato com o Arsenal, dependendo de. A Premier League acaba dia 25 de maio, se eu não me engano, e aí tem a final da Champions dia 31. Então, o Flamengo, caso o Arsenal não vá para a final da Champions, de repente consegue a liberação dele antes de viajar. O Flamengo que viaja chega, né, nos Estados Unidos dia 11 de junho. Você gosta desse nome? Acha que pode ser um jogador importante aí para o esquema do Filipe Luís? Sim, acho que em todos os aspectos. Porque, primeiro, o Jorginho tem uma característica que é volante que se antecipa, não que fica ali tentando dar porrada para tomar a bola de volta, né? Ele tem uma capacidade de antecipação muito boa. Segundo, tem um passe rápido e preciso e jogando para frente. Quantas vezes a gente não viu como na Itália era ele que dava jogo? E quem dá jogo no Flamengo, ritmo ao time, digamos assim, que não cria jogadas brilhantes, mas quem dá ritmo é o De La Cruz. Tanto que a gente fala que quando ele não joga, o time sente falta dessa saída de bola vertical com mais velocidade, que é o que faz pegar o adversário um pouco mais aberto, senão você pega todo mundo postado. E o Jorginho tem isso. Ele antecipa e dá a bola, antecipa e dá a bola. Ele vai dando ritmo de um jeito diferente do De La Cruz. O De La Cruz, eu acho que conduz um pouco mais a bola. Mas os dois são capazes de dar esse ritmo. Então, quando você não tivesse um, você podia usar o outro, ou usar os dois, enfim, seja lá de que forma, mas aí você teria dois jogadores com essa característica. Que aí você não deixaria de ter esse problema quando o De La Cruz não estivesse em campo. Então, acho que ele parece estar em forma, né? Tem jogado pelo Arsenal, não é à toa que o Arsenal está segurando ele até o meio do ano. Teve problemas lá de contusão do Arsenal, mas assim, ele está sendo utilizado, então está sendo utilizado na Premier League, que é uma liga muito competitiva. Então, sim, é uma ótima contratação. Cara, muito cara. Tem que chegar aqui e jogar muita bola, porque não é barato não para futebol brasileiro, né? Os valores estão sendo discutidos. E o Flamengo pode não ter sido muito agressivo no mercado, mas nomes como Danilo e Jorginho, por exemplo, já elevam bastante também o nível, né, do time como um todo. Faça como Marcelo e Maria, que falaram que amassaram o like, então faça também como ele, já deixa seu like, deixa seu voto também na enquete, que a gente vai ver o resultado no final da live, e manda aqui seu comentário para a gente lendo. O Matheus perguntou, queria saber o que o Renato acha do jogo posicional do Filipe Luís. Mandou um superchat para a gente. Eu queria saber que jogo posicional é esse que ele está vendo. Agora virou uma mania, entendeu? O que acontece é o seguinte, as pessoas... Tem gente que não é nem jornalista e vai fazer curso lá na CBF e tudo para se virar analista tático na vida. O jogo posicional do Filipe Luís, para mim, não é jogo posicional, não tem nada de posicional. Porque o Michael fica na esquerda. Pô, pelo amor de Deus. Então, o Flamengo de 81 também era posicional, porque ele tinha o Tita de um lado e o Lico do outro. Vamos parar de falar bobagem, né? O time do Filipe Luís roda o tempo todo lá na frente. Está jogando com uma dupla de atacantes agora, como bem destacou o Rodrigo, né? O Plata e o Bruno Henrique. Acho até que essa dupla, em breve, será Luiz Araújo e Bruno Henrique. Então, de posicional, amigo, só na cabeça dos maníacos da prancheta. Nós temos a turma de maníacos da prancheta, né? Qualquer coisa agora eles dizem que é posicional. Então, este não é um programa posicional. E o esquema do Flamengo tampouco. O Érico respondeu ele falando, posicional era o Tite. E corrigiu aqui. E o Jeff estava louco para ler esse comentário, porque queria saber a sua opinião. Bom, continuem comentando aí com a gente.
O Flamengo agora que entra numa sequência, a gente falou de mercado, de poupar e tudo mais, mas tem uma sequência de clássicos nessa reta final do Carioca. Primeiro contra o Botafogo, esse jogo atrasado da 7ª rodada por conta da Supercopa do Brasil. Então é um reencontro aí de Flamengo e Botafogo. Botafogo que não está vivendo lá uma grande fase, né? E depois tem o jogo contra o Vasco no final de semana. Vocês acham que o Flamengo já está na ponta dos cascos aí, pensando, claro, né, na semifinal já do Carioca, já pensando na classificação, porque ainda está em segundo lugar na tabela, mas é muito difícil que não se classifique, até porque o Flamengo está jogando bem. Renato, como é que você está vendo a preparação do Flamengo para esses clássicos, mesmo com um time bem mexido, e também já pensando aí nas fases finais do Carioca? Eu acho que está sendo bem feito. Foi exatamente o que o Felipe falou. O Felipe foi claríssimo na última entrevista. Eu não vou fazer jogador nesse início de temporada jogar 2, 3 jogos seguidos. Se der errado, me mandem embora, mas eu não vou fazer isso. A minha visão é a temporada como um todo, né? E principalmente o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que está indo bem. O Flamengo está em segundo lugar na tabela, um segundo lugar que pode virar primeiro, por exemplo, se ele derrotar o Botafogo, porque Flamengo e Botafogo têm um jogo atrasado. Então, nos antigos pontos perdidos, o Volta Redonda estaria empatado com o Flamengo levando vantagem no saldo de gols, no critério de desempate. Eu acho que está indo muito bem. E depois vou dizer uma coisa, primeiro ou segundo, pouca diferença faz na hora das semifinais, porque tanto o primeiro como o segundo levam a vantagem dos 2 empates ou dos resultados iguais. Na final, não. Na final não interessa. Pode ter sido o primeiro e o quarto. Na final não tem vantagem. Mas nas semifinais tem. E do jeito que a coisa está se encaminhando, não vejo o Flamengo com grandes dificuldades de chegar a essa final, não. Eu não sei nem se o Botafogo, por exemplo, vai conseguir se classificar. O Botafogo, no momento, está em 5º lugar. No momento, Volta Redonda, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu, se eu não me engano, né? Então, no momento, o Flamengo pegaria o Vasco, mas com a vantagem de 2 empates. Mas ainda faltam 2 rodadas, né? Vamos esperar essas 2 rodadas para saber exatamente como é que vai ser esse cruzamento. O Flamengo está classificado, não tem dúvida disso. Volta Redonda em primeiro, Flamengo em segundo, Vasco em terceiro e Nova Iguaçu em quarto. Botafogo está em quinto e o Fluminense está em nono. Então, o Fluminense já era, né? Fluminense já era. Vai lutar pela Taça Rio ali também, até por conta da vaga, né? Copa do Brasil, tem muita coisa. Mas, Rodrigo, quem você pouparia também pensando nesses 2 clássicos, né? Acho que tem jogadores como Pulgar e Gerson, por exemplo, que jogaram no último jogo. Pode ser que joguem no próximo, enfim. Quem você acha que precisa também dar essa rodagem, né? Ficar um pouco fora para estar inteiro aí, pensando na fase decisiva, de fato, do Carioca e também no começo do Campeonato Brasileiro? Olha, seguindo a lógica dele de manter os jogadores atuarem uma vez só na semana, o que eu acho que faz sentido, ele poderia poupar todo mundo e botar aquele time que jogou contra a Portuguesa, né? No meio da semana passada. E aí acrescentar, de repente, o De La Cruz, porque o De La Cruz... Aí a gente precisa entender qual é o controle de carga do De La Cruz, porque não tem informação tão clara, se você tiver, Luísa. Mas, enfim, se for um controle de carga porque é só para passar mais um tempinho sem jogar, ou se, de fato, ele tem algum desgaste ali que é melhor ele ficar mais tempo sem jogar. Mas aí ele poderia, por exemplo, utilizar o Arrascaeta, que foi utilizado no meio da semana passada, poderia utilizar os que entraram depois, né? Juninho, Luiz Araújo, seria um time forte, né? Danilo, Cleiton, o Ayrton Lucas vai ter que ser meio sacrificado por causa do Alexandro, mas o Daniel, não sei se o Varela voltou para a questão da familiar que ele teve. Já está treinando. Então já poderia usar o Varela, eu acho que... E tem o menino, né? Tem o menino também, o Diego Salles. O Diego Salles e poderia dar mais minutos para o Matheus Gonçalves, Daniel Salles, exatamente. Perdão, Daniel, isso. Que o Daniel, assim, ele é um jogador promissor ofensivamente, mas ele ainda tem muitos problemas defensivos. Mas, assim, ele é muito novo, né? Então, se ele não tivesse problemas defensivos, então já estava sendo cotado aí para ser contratado pelo City, né? Uma coisa nesse nível. Então, é de se esperar mesmo. Você lembrar o Wesley, sei lá, um ano atrás, quantos problemas defensivos ele também não tinha, como ele cresceu nesse período, né? Então, acho que é normal. Foi um jogador. Você vê, daquele time que começou, ele viu no Daniel Salles e no Cleiton a possibilidade de você ter eles como titular, de fato, nesse segundo time, digamos assim, né? Ele não usou outros. Os outros estão entrando. Guilherme, Pablo Lúcio,
Tem o Wallace Young, que está fazendo bastante gol, mas eles entram posteriormente. Eu usaria o time mais ou menos que foi ali contra a Portuguesa. Talvez os jogadores são mais inteiros, como o Everton, possa ser escalado de novo, mas acho que é um pouco por aí. Um ou outro jogador que esteja muito inteiro, que possa jogar, mantinha nesse clássico. O Rosenilton falou que ele não está poupando, está deixando o elenco afiado em ritmo de jogo. Me lembra um pouco daquela declaração do Tite, né? Mas pelo menos o Felipe admite que ele está poupando para deixar o elenco 100%. Não, é engraçado né? o torcedor do Flamengo que é assim, quando tá ganhando ele gosta do técnico, aí ele não tá poupando, não é normal essa rotação, tal, não sei o que. Aí quando é o Tite, que a pessoa tinha birra, aí era assim, não, ele tá poupando direto, sendo que o time foi escalado praticamente o Carioca todo. Aí não, ele não para de poupar, tinha esse negócio. Eu acho que o Tite até utilizou demais o elenco, né? A gente ficou discutindo muito. Ele poupou ali nos momentos que o time estava muito contundido e que ia estourar, né? Enfim. Poupou na estreia da Libertadores, né? Essa para mim foi a maior. Momento equivocado. Para jogar o segundo jogo contra o Nova Iguaçu, depois de ter ganhado o primeiro 3-0. No Brasileiro também, contra o Palmeiras, o Tite poupou. Foi 0-0 aquele jogo. De La Cruz não jogou, acho que o Pedro também não. O Almir falou que o Everton Araújo acabou com o meio-campo do Flamengo. Eu gosto do Everton Araújo, mas acho que ele estava no lugar errado ali, não foi a posição ideal para ele, realmente. O Felipe avisou aqui pra gente, né? Não sabe se já falou, mas falamos no comecinho da live que mudou o horário do jogo contra o Vasco. Quem estiver se preparando aí para ir para essa partida, não vai ser mais 4h30, vai ser 9h45. Animado, né? Esse horário de 9h45, eu sou completamente. No sábado, né? Jogo, no sábado. Jogo sábado 9h45 é para matar o trabalhador do coração também, né? O cara escolhe entre ir para boate ou ir para o barzinho ou ir para o Maracanã, né? Podia ser às 6, né? Mas não entra. Qual é a balada que ele vai? Se ele vai na balada do Mengão ou se vai na balada pessoal? Se vai ver os coringas do Felipe Luiz ou se vai ficar bebendo uma cerveja. O Eduardo perguntou aqui pra gente se tem alguma informação sobre o gramado do Maracanã. O Mauro César publicou uma matéria hoje dizendo que a empresa do gramado prometeu que vai estar melhor já para o clássico com o Botafogo. Vamos ver, né? O Carioca que já teve reclamação do gramado, já teve reclamação da bola, enfim, muitas reclamações, e agora do calor também, que sempre, o Carioca é sempre emocionante, né? Fred já dizia, acaba Carioca, né? Porque é sempre emocionante, sempre tem 1 milhão de reclamações ao mesmo tempo. E, Rodrigo, você acha que para quarta já dá para rolar uma melhora? Ou aí o gramado do Maracanã, como o Felipe Luiz disse, é uma briga eterna, né? Olha, dificilmente vai melhorar alguma coisa para quarta-feira, independente do que façam, não é isso, né? Eu li aqui a matéria dizendo que era uma questão que a empresa ia fazer uma descompactação porque o gramado, por conta do híbrido, ficou meio duro. É engraçado que não é o mesmo problema que aconteceu nos outros anos, né? Os outros anos a gente tinha um problema dele se desgastar muito rápido, e aí começar a ficar cheio de buraco. Não é isso. Aparentemente eles colocaram mais híbrido, e eu estou falando aparentemente, porque das informações que eu li, botaram mais híbrido e ele ficou duro. Não se reclamava do gramado do Maracanã ser duro, reclamava dele ter irregularidades a partir do momento que ele se desgastava. Ele começava o ano bem e ia piorando, né? Agora o que aconteceu é que eles tentaram resolver o primeiro problema e aparentemente eles criaram outro. É a impressão que passa vendo as informações aqui e vendo a bola, que de fato teve um momento ali que você via que o cara dava um passe lateral e a bola dava uma quicada, né? Faz o menor sentido a bola quicar num passe lateral, né? Os jogadores reclamaram, o Rossi reclamou também. A empresa, quando o Felipe Luiz reclamou lá atrás, da bola também, né? umas 2 semanas atrás, a empresa falou que tinha checado, que não teve feedbacks negativos e tudo mais, mas que estava atenta aí ao que o Felipe Luiz estava dizendo. O técnico do principal time é um feedback negativo, né? Ele está querendo feedback de quem, então, exatamente? De quem? E eu perguntei para o meu colega aqui, ele me deu um feedback positivo, mas quem está utilizando é o Flamengo, né? Não, e o Flamengo, que é o principal administrador do Maracanã, né? Sim, então, sim. É o fim do mundo. A gente tem uma sonora do Boto aí que falou, o Flamengo soltou uma nota oficial para falar justamente sobre os horários. O Flamengo que ia acumular 3 jogos seguidos às 4h30 da tarde no final de semana, né? Contra a Portuguesa,
Desculpa, contra o Fluminense, o Vasco e depois o Maricá na última rodada da Taça Guanabara. E aí a Globo mudou. Instantes antes do Flamengo publicar essa nota, a Globo já mudou, já pediu essa mudança de horário e a Ferres já publicou a mudança do horário do jogo contra o Vasco. Então o Flamengo reclamando disso porque tá ouvindo assim internamente reclamações dos jogadores, da comissão, por conta do cansaço, né? Inevitável cansaço que todo mundo fica e é difícil para todo mundo. Então a gente tem uma sonora do José Boto aí falando um pouco sobre essa reclamação do Flamengo. Já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora, porque existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores, até a nível da qualidade do espetáculo que nós estamos a passar para fora. Eu lembro-me quando estava na Europa, via muitos destes jogos que eram a esta hora e nós questionávamos se é esta intensidade que se joga no Brasil, e acho que estamos a passar uma imagem que não é a real imagem, nem o potencial que o futebol no Brasil tem. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre como seria bom para o espetáculo, não os vamos utilizar porque não podemos matar os jogadores numa fase tão precoce da época e sujeitá-los a jogar a temperaturas que não são indicadas para se jogar futebol. É impossível jogar-se a uma intensidade razoável com esta temperatura. É óbvio que é um problema de todos os clubes, ninguém pode jogar ao seu melhor nível, jogando sob temperaturas que muito provavelmente no relevado, no gramado, serão à volta de 45, 50 graus, a temperatura do solo. É impossível que não haja um desgaste precoce dos jogadores e que não existam lesões provocadas por esse calor excessivo, que não é nada compatível com fazer-se desporto a essa hora. E é um apelo que eu fazia a quem de direito de para bem de todos, para bem do espetáculo, para bem daquilo que é a imagem do futebol brasileiro, não se jogar a essa hora. No último É isso. Tem outras sonoras, depois quem quiser dar uma olhadinha no que eles falaram, tem lá no site também do All Sport, que a gente vai trazer tudo para vocês. Tem um superchat aqui do Fábio que mandou para o Renato. Renato, Felipe Luiz vai nos proporcionar tanta alegria ou até mais que Jorge Jesus em 2019. Qual a sua opinião? São Luís do Maranhão te ama. Olha, eu estou torcendo para que isso aconteça, né? Mas o que o Mister proporcionou foi um negócio absurdo, né? 5 títulos e 4 derrotas. O Felipe está nessa balada também, né? O Felipe está com 2 títulos e apenas uma derrota. Mas ainda tem muita chão pela frente. Mas eu levo muita fé no Felipe Luiz. Levo realmente muita fé. Não à toa o chamo de apóstolo. Ele é o apóstolo do Jorge Jesus, do Jesus. Então, acho que ele vai seguir pelo mesmo caminho. Teremos a igreja de Felipe Luiz no futuro. Assim como teve a igreja de Pedro, de Paulo, de todos os apóstolos, eu acho que teremos no futuro a igreja de Felipe Luiz. E a minha aposta não é só minha, né? O Boto está dizendo que está convencido de que o Felipe Luiz fará história no futebol brasileiro. Não somente acabará com a hegemonia portuguesa de treinadores, mas vai se tornar um treinador histórico no Flamengo. Eu estou nessa balada. Aliás, o Boto disse que quer acabar com a hegemonia dos portugueses, mas trouxe um português para o Sub-20, né? Coisa engraçada. Eu acho até uma boa ideia, porque esse cara deve começar a montar o Sub-20 para jogar igual joga o time principal, né? As divisões de base, essa é a ideia. Mas é curioso, né? Mais um português no Flamengo. É isso. O Almir brincou aqui falando que contra o Vasco vai ser outro 6-1. Vamos ver, né? O jogo é só sábado, tem Botafogo pela frente. Rodrigo, queria aproveitar para a gente falar um pouquinho também sobre o contrato com a Globo, né? O Flamengo questionou esse contrato. Queria que você trouxesse aí bastidores e informações sobre essas conversas. O Flamengo até trouxe uma nova pessoa para cuidar disso, né? Com a Libra ali e tal, para cuidar desse contrato de TV. Conta para a gente um pouquinho desses Marcelo Campos Pinto, né? Marcelo Campos Pinto, que era o grande executivo do Esporte Globo, né? Que era o que contratava, fazia os direitos e tudo. Conheci o Marcelo Campos Pinto nessa passagem dele para cuidar de direitos desde o início, né? Porque ele foi um dos caras que nos ajudou quando eu estava no Extra
a fazer o famoso campeonato de 99 carioca, que o Extra lotou todos o Maracanã, vendendo ingressos a R$1 junto com o jornal. O Marcelo Campos Pinto era responsável pela comercialização do negócio. Ele já teve, Luísa, respondendo ali na sexta-feira, teve uma reunião da Libra. A Libra, para quem não sabe, é o grupo de clubes do qual o Flamengo faz parte, são 9 da Série A, que negociou o contrato com a Globo. E o Marcelo já teve nessa reunião e ele levantou os pontos que ele entende como problemáticos, confusos no contrato, que são o item do pay-per-view, que não está claro ali como que vai ser a remuneração variável. Tem uma estimativa de R$200 milhões para todos os clubes, né? Esses 9 clubes. Mas é 40% da receita líquida. E a redação, e eu vi as cláusulas, é efetivamente confusa. Não fica claro se é 40% sobre todos os clubes, sobre só a parte desses clubes, ou se... Enfim, tem questões ali nessa primeira parte do pay-per-view. Tem uma questão de uma cláusula que não, diz que se tiver uma outra adesão à Libre, por exemplo, se tiver 10 clubes ao invés de 9 na Série A, não tem aumento do valor fixo, ou seja, teria uma redução de quem recebe, que teria que dividir entre mais pessoas, o que, obviamente, é muito problemático. São esses 2 pontos. Tem um terceiro ponto aqui que está me falhando aqui a memória, que também... que é a medição de audiência, que é uma das variáveis que vai determinar quanto cada clube vai ganhar. No entendimento do Flamengo também não está claro qual que é como que vai ser medida essa audiência. O que eu sei é que vai ser de uma forma absoluta. Não teve uma briga, a informação que deu é que a reunião foi tranquila, mas o Marcelo levantou esses pontos para começarem a ser trabalhados entre a Libra e a Globo. A verdade lá atrás, quando foi assinado esse contrato, o BAP, atual presidente do Flamengo, ele foi muito crítico ao contrato nas comissões internas. Ele reclamou de vários pontos, ele leu o contrato e criticou muita coisa. Só que quando teve a reunião no Conselho Deliberativo, ele não fez um discurso crítico e acabou não se opondo ao contrato. E o contrato foi aprovado. Então, teve uma postura interna muito forte, mas no Conselho Deliberativo ele não fez esse questionamento e o contrato foi aprovado. Então, ele não teve essa oposição dentro do Conselho Deliberativo. O contrato representa uma perda para o Flamengo, a gente já falou aqui, entre 80 e 100 milhões, a estimativa, a gente só vai saber quando sair o balanço lá, pode ser menos essa perda, mas hoje o Flamengo ganhou em 2024 algo como 290 milhões, e a estimativa é que ele vai ganhar entre 200, alguma coisa assim, mas aí tem uma projeção de 220, a gente ainda vai precisar esperar essas variáveis. Mas tem uma questão, porque você teve uma perda de receita. O Flamengo está, digamos assim, reclamando, mas ele vai conseguir mudar esse contrato? Esse contrato está assinado por 5 anos. Então, o que ele vai poder é discutir essas brechas, coisas que estejam confusas. Agora, derrubar o contrato inteiro e mudar as condições, não vejo como viável nesse momento. O clube se comprometeu e assinou isso, foi aprovado no Conselho Deliberativo, então acho que isso aí é ponto pacífico. Inclusive, dentro do clube se tem um entendimento que sabe se dá dificuldade de tomar qualquer passo, mas pode-se conseguir ali dentro dessas brechas melhorias de condições, esclarecimentos, coisas que melhorem as condições para o clube. Eu lembro que quando a gente foi entrevistar o BAP, né, antes da eleição, ele falou bastante sobre isso, criticou também, mas enfim, é um tema que vai durar aí mais algum tempo, enquanto o Flamengo puder ver, até porque a nova diretoria chegando, né, agora que está tendo contato com tudo exatamente como estava, enfim. Isso ainda vai render. A Maria falou Esse assim... ano, Luiz, pode falar, só para complementar, o impacto não deve ser tão grande porque tem o Super Mundial. Quer dizer, vai ter um impacto, mas como você tem um Super Mundial que vai gerar uma receita que ainda não se sabe, mas é uma receita significativa, é bem possível que ele cubra esse gap. Mas aí, a partir do ano seguinte, já não tem Super Mundial, né? Aí também vai depender do que o Flamengo vai jogar, se vai jogar, sei lá, um Mundial de Clubes, né? Sei lá, enfim. Outras competições, e aí vai pesar no bolso em algum momento. A Maria falou, aí, Renato, vou jogar para você, já é outro tema. Fico preocupado do Flamengo abrir mão de jogadores jovens como Alcaraz e Lohan e ficar contratando os mais velhos. Isso pontualmente tudo bem, mas está demais. Você acha que o Flamengo está envelhecendo muito o elenco, contratando muitos jogadores velhos? Ou você acha que está balanceado, está tudo certo? Não, o elenco do Flamengo não é um elenco jovem, né? A verdade é essa, ele não é um elenco jovem.
O Danilo e o Alexandre, por exemplo, são jogadores já com 33 anos. O Bruno Henrique é um jogador de 33 para 34 anos. A Arrascaeta é outro jogador ali, trintão também. Não é um elenco jovem, não. Tudo bem, você tem o Wesley, você tem quem mais? Tem poucos jovens, é um elenco rodado, é um elenco antigo. Acho que sim, deveria ter mais jovens. Eu espero que alguns jovens se sobreponham a alguns veteranos, por exemplo. Eu vejo 2 jovens com enorme potencial no Flamengo, né? O Felipe Luiz não para de falar deles. Um é o Pablo Lúcio, que é um volante, e o outro é o João Vitor, que é um zagueiro. Não entendo até por que o Felipe prefere jogar com o Cleiton e não com o João Vitor. Eu acho que o mais correto seria botar o João Vitor do lado direito e empurrar o Léo Ortiz para o lado esquerdo, onde ele jogou anos a fio com o Fabrício Bruno, e onde possivelmente jogará o dia que fizer dupla com o Danilo. Mas sim, o elenco está um pouco envelhecido, sim. Agora, vamos falar dos jovens que saíram. O Lohan, gente, não conseguiu se firmar em momento nenhum. Né? O Lohan, acho que até para a carreira dele, é bom ele dar uma saída do Flamengo, porque no Flamengo não conseguiu. Foi muito bem nas bases, mas sempre que, tirando aquele jogo com o Corinthians, é um jogador que não tem nada a ver com o talento que a gente vê na base. E fala-se um pouco de comportamento extracampo, tá? Então, eu acho que sim, eu acho que o Lohan, para ele, é melhor sair mesmo. E o Alcaraz é a questão do preço, realmente. O Flamengo, com um caixa meio apertado e tudo, poder se livrar de um custo altíssimo que ia ter por causa da compra do Alcaraz pelo Southampton, o jogador mais caro do Flamengo, né? Eu acho que faz sentido. Mas entendo essa preocupação de quem está achando o Flamengo um time com um elenco veterano. Eu não sei qual é a média de idade do Flamengo, mas deve estar muito próxima de 30 anos. O Eduardo lembrou aqui, falou, Wesley vai ser vendido, vão trazer alguém à altura?